Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos, comigo tá tudo bem. E com o vídeo de hoje eu dou início a uma nova série aqui no canal, em que vamos descobrir juntos sobre algumas histórias e locais da Romênia, um país que tem muito para contar, então se você quiser acompanhar, continue assistindo o vídeo. E hoje eu vou contar para vocês sobre um fato histórico que me deixou bastante impressionada, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito antes, que é sobre o Lago de Amana e, consequentemente, ao desastre natural que ocorreu na aldeia de Diamana. Diamana era uma aldeia que ficava localizada na comuna de Lupșa, no condado de Alba, na Transilvânia. Era uma aldeia pequena que tinha aproximadamente 1000 habitantes, cerca de 400 famílias, e de uma hora para outra, essas famílias que viviam tranquilamente, em paz e harmonia com as suas vidinhas, elas se viram obrigadas a deixar suas casas de forma forçada. Esse lago é um lago que, como chamado o nome da aldeia, Lago de Amana, é um lago extremamente tóxico, como eu falei, completamente sem vida. Qualquer tipo de vegetação que toca morre, é um local morto, e para vocês verem como a ganância do homem, além do bem comum e além realmente do meio ambiente, podem causar um desastre tão grande como esse. Tudo aconteceu por volta do fim dos anos 70, aproximadamente em 1978, quando a Romênia, como alguns de vocês já devem saber, estava sob o regime comunista ditatorial de Nicolae Ceausescu. Nessa época, nas montanhas Apuseni, foi descoberto um imenso depósito de cobre, esse que é o maior depósito de cobre da Romênia e o segundo maior do mundo. E por conta disso nasceu a Arocha Poieni, que seria a mina de exploração do cobre. Antes de seguir adiante com a história, vale a pena fazer um parênteses aqui e explicar brevemente como é feita a extração do cobre, porque assim facilita o entendimento para vocês verem como chegou a situação desse lago extremamente tóxico e totalmente sem vida. As rochas que contêm cobre, elas sofrem um processo em que elas são pressionadas até resultarem em pedaços cada vez menores, praticamente um pó, e esse pó, ele misturado com a água, se transforma em uma lama muito densa. Do resultado dessa lama é adicionado cianeto, entre outras substâncias, que meio que faz com que as rochas elas sofram um processo de dissolução, separando o cobre. A partir disso, o processo de extração do cobre sofre um último processo, em que é adicionado sulfato cúprico e ácido sulfúrico, que sofre uma eletrólise, e dessa forma o cobre pode ser totalmente extraído. Do resultado desse processo de extração do cobre, é claro que resta o líquido residual. E esse líquido residual, o Nicolae Ceausescu decidiu que seria usado um vale próximo à mineradora. Claro, foi construída uma barragem, mas a extração de cobre foi tão grande que, com o passar do tempo, é lógico, não preciso nem dizer que a barragem não aguentou a quantidade, o volume de líquido residual. Então, voltando aqui à história, agora que vocês já sabem de uma forma breve como é feita a extração do cobre, resultando nesse líquido residual e, consequentemente, também a essa lama densa, a população de Diamana, essas 400 famílias aproximadamente, elas foram forçadas a deixar suas casas, e aquela aldeia, aquele território, passou a pertencer ao Estado. Essas famílias, elas tinham o pensamento de que elas ficariam ricas, elas tinham o pensamento de que elas receberiam uma gorda indenização e que elas receberiam uma terra boa para construir suas casas e continuar suas vidas, e também com aquela promessa de que eles não iriam para muito longe, apenas 7 quilômetros, se tornou em 100 quilômetros aproximadamente que eles foram realocados, e uma indenização ínfima e um pedaço de terra ínfimo também, ou seja, foram famílias que deixaram suas histórias para trás e não tiveram nenhuma compensação justa para isso. Com a extração do cobre a todo vapor e grandes volumes de cobre sendo extraídos todos os dias e, consequentemente, grandes volumes de líquido residual, resultando disso, a barragem, obviamente, ela não suportou o grande volume e começou a invadir a aldeia de Diamana. Aos poucos, a aldeia ela foi sendo invadida por esse líquido extremamente tóxico. Só resta agora visível da aldeia o topo da igreja, que ficava no alto de uma colina. Daí vocês podem ter a noção de qual é a profundidade desse lago.
O perigo na região em que a aldeia e o lago de Diamana estão localizados ainda é bastante alto, porque, apesar de tudo isso, a mina ela continua em pleno funcionamento, continua extraindo grandes quantidades de cobre, e por conta disso o líquido residual continua sendo despejado no lago, que cresce o volume 1 metro por ano. Então, continua sendo um perigo. As pessoas que ainda estão próximas ao lago, porque ainda tem poucas casas de pessoas que ou voltaram ou simplesmente saíram, mas não saíram para muito longe. Então, sim, apesar de ser uma região praticamente morta, é um local em que ainda tem alguns pouquíssimos habitantes e consiste ainda num risco tanto para a natureza, podendo atingir até rios próximos. É um perigo muito grande porque o lago é muito tóxico. Apesar do lago ser realmente muito atrativo para os olhos e ser muito colorido, de cores muito vibrantes e bonito, podemos dizer, é, claro, resultado da concentração de metais pesados, enxofre e cianetos. Então vocês podem ver que as cores predominantes do lago é o vermelho, o laranja, o azul e verde, cores essas de forma extremamente vibrante, de tons extremamente vibrantes, isso demonstrando que não é algo natural e sim algo advindo de tantos anos de acúmulo de metais pesados, e também tem uma parte que ela é completamente sólida por conta da lama densa, como eu já falei anteriormente. Infelizmente não, porque se realmente a justiça tivesse sido feita por conta do gigantesco, posso dizer, dano ambiental que foi causado, essa mina já deveria ter cessado seu funcionamento há muito tempo e as pessoas responsáveis punidas por isso, sendo que o que aconteceu é uma mina do estado, recebeu algumas multas de valor extremamente ínfimo e a União Europeia considerou a companhia culpada por má exploração de minérios e seus resíduos, e por conta disso também recebeu a multa, mas foi algo insignificante. Então, por conta disso, a mina ela continua funcionando normalmente, extraindo grandes quantidades de cobre, para vocês verem que a ganância do homem, o dinheiro, vai muito além do que o bem-estar do próximo, do ser humano, da população como um todo e também do meio ambiente. Então, pessoal, me contem aí, vocês já ouviram falar desse lago de Diamana? Eu, quando vi, eu fiquei bastante impressionada, principalmente pela extensão do lago, o que realmente é uma coisa que me deixa bem preocupada e bastante apreensiva, já que a mina ela continua a funcionar. Me digam também se vocês gostaram, se vocês curtiram esse estilo de vídeo e querem que eu continue fazendo mais vídeos assim, porque como eu falei, a Romênia tem muita história para contar e algumas delas eu acho que poucos de vocês devem saber. Também não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você está passando aqui pela primeira vez, gostou de saber um pouco mais dessa história triste e bem inusitada que realmente faz questão de ser abafada, se inscreva aqui e bem-vindo ao meu canal. Eu falo sobre a Romênia de forma frequente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo com uma próxima história. Tchau, tchau. Aici a fost școala, magazinul, aici dispensar, aici era căminul cultural.